Bem, pessoal, hoje eu venho aqui falar com vocês, meus amigos do YouTube, sobre um assunto chamado Jesus devia ter apanhado mais. Jesus devia ter apanhado mais, muitos já devem ter identificado aí como uma comunidade do Orkut que surgiu. Essa comunidade tem levantado muitas pessoas para adotarem essa ideia e muitas outras, diversas, milhares de outras, contra essa ideia. Mas só que tem uma coisa, essas pessoas que são contra, sinto em dizer, mas estão erradas. Primeiro, o livre-arbítrio, ele tem servido até o momento que você concorda com alguma coisa. No momento que você discorda, ele não vale mais. Então o que acontece? Vocês estão querendo quebrar aquilo que até a Constituição brasileira permite que o ser humano faça, que é raciocinar e ter sua maneira de pensar sobre um assunto e ter o seu livre-arbítrio de ir e de vir e de filosofar, que é um dom, uma das coisas que não pode ser tirada de ninguém. Até porque, com a mesma lei, com a mesma oportunidade que você tem, a mesma liberdade de crer em alguma coisa, é a mesma liberdade que você está querendo tirar daqueles que não creem. Porque eles têm a mesma liberdade, só que eles usam para não crer, assim como você usa para crer. Então não tente tirar isso, porque se fossem tirar de você, você não ia gostar. Então a questão é a seguinte, o que eu quero dizer? Quero dizer que eu tive uma ideia para que não saia essa comunidade do ar. Existem sites, blogs, eu já recebi milhares de scraps me incomodando para que eu denunciasse como spam essa comunidade, mas eu sinto em dizer, eu não vou fazer isso, até porque eu sou uma pessoa que eu acho que assim, que no momento que você tem uma ideia, ninguém deve tirar essa ideia de você. Até porque se essa ideia for errada, se essa ideia ofende alguém ou algo, essa pessoa vai pagar um dia. Então, digamos assim, muitas pessoas estão dizendo, mas ele ofendeu a Jesus. Se ele ofendeu a Jesus, ele vai se ver com Jesus um dia, gente. A questão é essa. Porque se nós tomarmos o lugar de Jesus e sermos juízes, nós estaremos contra aquilo que a gente leu e prega, entendeu? Então, o que as pessoas têm feito é não analisado as coisas. O que acontece? Existe uma lei, que é a lei da semeadura. Se essa pessoa está plantando maldade, está plantando coisas ruins, ela vai colher aquilo que ela merece. Mas caso não esteja, porque quem sou eu para definir maldade? Eu não sou Deus. O que é maldade para Deus? O que é pecado para Deus? Entendeu? Infelizmente a religião tem dado às pessoas aquele pensamento de que elas podem definir algumas coisas como pecado e algumas coisas como não. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O exemplo é o seguinte, na religião a gente aprende que não existe tamanho de pecado. Acredito nisso por quê? Porque eu não defino pecado, não defino tamanho, não sou Deus. Mas só que acontece o seguinte, se eu chegar no meu pastor e dizer para ele que eu roubei uma bala, ele vai falar para mim bem assim, ei jovem, é melhor que você não faça mais isso, e vai me liberar. Mas aí se eu chegar nele e falar, pastor, eu roubei um banco hoje, ele vai pegar e vai falar para mim assim, você vai ficar no banco, não vai poder tomar ceia, e outra, você vai ter que se ver com a lei do mundo, Então, digamos assim, eles falam que não existe tamanho, mas definem regras diferentes dependendo do pecado ou daquilo que a pessoa cometa. Então, a religião é uma discórdia sem volta, entendeu? Não tem como arrumar mais essa bagunça. E é por causa da religiosidade que as pessoas têm atacado essas comunidades, essas coisas. Então, eu não quero que tire essa comunidade, até porque quem sou eu para dividir joio e trigo? Está escrito lá bem claro que vai haver essa separação de joio e de trigo, e não sou eu nem você que vai fazer isso, entendeu? Então você está sendo hipócrita e imbecil ao querer tirar essa comunidade. Então a ideia que eu tive, é melhor eu falar de uma vez, né, antes que você se canse da minha cara, né?
Então a questão é a seguinte, no dia que eu fiz a pesquisa, que foi há mais ou menos um mês atrás, que eu pesquisei sobre essa comunidade, me afiliei a ela, existia 34.398 membros. Pensem bem, 34.398 membros. A ideia que eu tive é o seguinte, se vocês que são contra tirarem essa comunidade, essas 34.398 pessoas irão cada uma, a meu pedido, criar 2 comunidades cada. O que acontece? 34.398 mais 34.398, e se você calcular essa soma simples, vai acontecer 68.796 comunidades. 68.796 comunidades. Então o que acontece? Se você tirar uma comunidade, você gerará 68.798. Vai ser a revolução do Orkut, a revolução das comunidades. Então, pense bem antes de querer, porque talvez aquilo que você está criticando, aquilo que você está protestando, vai fazer com que você plante aquilo que você tanto protesta. Existe uma historinha que eu ouvi quando eu tinha, não sei quantos anos eu tinha, mas eu estava mais ou menos na 3ª série, que é Pinote Fracote, não, Janjão Fortão e Pinote Fracote. Acontece o seguinte, Janjão Fortão, ele vivia persuadindo as pessoas, criando regra para elas, porque ele era forte, ele tinha poder sobre as pessoas. E Pinote Fracote era um magrinho, mirrado e sem graça que andava lá pelas redondezas. Acontece que, para passar pelo Janjão, as pessoas tinham que cumprimentar ele, tinham que elogiar, falar que ele era grande, que ele era forte, e Pinote simplesmente passava por ele. Até porque Pinote não achava isso. Ele tinha uma ideia diferente sobre Janjão. Mas acontece o seguinte, vou colocar Janjão como sendo a religião e Pinote como sendo uma pessoa que pensa. Uma pessoa que tem Deus, não a religião. Então o que acontece? Acontece que Janjão Fortão, que é a religião, ele impõe as coisas sobre as pessoas e as pessoas têm que aceitar aquilo como verdade. Já Pinote Fracote é aquele ser que pensa e simplesmente passa e não dá bola para a religião, porque sabe que a religião tem uma influência negativa. Então o que acontece? No meio dessa história, quando o Pinote passa, o religioso, o Janjão, fica irritado. Ele pega Pinote pelo braço e fala bem assim, por que tu não me elogia? Por que tu não me obedece? Por que tu não faz alguma coisa para não apanhar? Ele ameaçava, a mesma coisa que a religião faz, que é falar que tu vai ser condenado ao inferno se tu não acreditar nela, que tu vai amargar no lamaçal de fogo, isso, aquilo, e falam que foi Deus que disse isso, e tu tem que acreditar que é isso, entendeu? Então Janjão, quando pegou o Pinote, pegou e levantou o Pinote para cima e falou, ou tu vai morrer. E daí Pinote olhou bem no olho de Janjão, com toda a inteligência que ele tem, aquela inteligência que a religião sempre tenta tirar, e não tem essa inteligência, porque né, basta raciocinar. Acontece que Janjão levantou ele para cima e falou bem assim, tu vai morrer se tu não me elogiar. Aí Pinote falou bem assim, olha, a questão é a seguinte, eu posso até te elogiar, eu posso te elogiar, eu posso te abraçar aqui, eu posso todo dia que eu passar aqui te dar dinheiro, te dar dízimo, pagar aquilo que tu diz que precisa, mas a questão é a seguinte, o que tem dentro da minha mente ninguém vai tirar, e para mim tu não é ninguém. Mas acontece que houve uma revolução aí nessa história, porque Janjão refletiu sobre aquilo e pensou bem assim, o que adianta eu ser forte, ter o poder de persuadir as pessoas, se eu não tiro aquilo que tem dentro da cabeça de algumas delas, que é a consciência de que eu não sou nada, de que eu não sou ninguém, que existe alguém maior que eu.
Então o que acontece? Se as pessoas que seguem a religião percebessem que Janjão, que a religião é um sistema falido, é um sistema podre, que se sente forte em cima de algumas pessoas, mas na verdade é fraco, porque Deus é maior do que a religião, essas pessoas iriam fugir e iam ter consciência de tudo isso. Então eu quero dizer para você o seguinte: é pelo poder da consciência e da liberdade de expressão que eu levantei essa questão. Então, 68.796 comunidades surgirão, com certeza, até mais, se vocês tirarem uma. Então, por favor, pelo que vocês defendem, um abraço. De Multiprofecia, Mateus Dias da Silva.